Olá, boa noite. Tudo bem, meus alunos? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a nossa aula vai abordar, dois tributos muito importantes, que são PIS e também COFINS. Então, são tributos aí de natureza federal, são contribuições. Então, nós vamos tratar desses tributos hoje, tá? Ambas as contribuições, elas são então, conforme nós já falamos, de natureza federal e elas vão incidir sobre faturamento aí das empresas, tá certo? Tanto o PIS quanto a COFINS, né? Então são contribuições aí que nós podemos dizer que elas são diferenciadas, né? Pois elas têm diferentes aí destinações que nós vamos tratar hoje, mas elas são criadas, foram criadas em épocas diferentes. Então o PIS foi criado antes, e depois a COFINS, O PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, uma contribuição para a Seguridade Social. Então são contribuições aí, são tributos diferentes, criados em épocas diferentes, mas eles são tratados em conjunto. Então a gente pode falar em PIS/COFINS, no cálculo de PIS/COFINS, até porque eles têm praticamente o mesmo cálculo, tá certo? Então, aí dando sequência, nós vamos falar do PIS, que é o Programa de Integração Social, que foi instituído pela Lei Complementar, número 07, de 7 de setembro de 1970, e o programa ele busca a integração, então, do empregado, do setor privado com o desenvolvimento da empresa. Ou seja, o PIS ele vem para associar, para integrar o funcionário da empresa a sua própria empresa, porque é a empresa que deve recolher o valor desse PIS, o valor desse tributo, tá certo? A gente vai ver também que com o programa da integração social, o empregado então da iniciativa privada, geralmente das empresas privadas, ele vai ter acesso aos benefícios determinados por lei, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, e também ele vai colaborar para o desenvolvimento do setor, tá? De acordo com o artigo 239 da Constituição, 239 da Constituição Federal, eu vou fazer a leitura aqui para que vocês entendam, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado por lei complementar, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o parágrafo 3º desse artigo. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado, toda a receita arrecadada pelo PIS, ele vai ser utilizado tanto para financiar os seguros-desempregos do nosso país, como também os abonos salariais, tá? Então, vejam só, desde a Constituição Federal, que essas arrecadações são repassadas mesmo para esses pagamentos, tanto do abono salarial quanto para o seguro-desemprego, tudo bem? E aí nós vamos ver que há dois requisitos para o recebimento do PIS, Primeiro, só vai receber aqueles que recebem até 2 salários mínimos, que receberam até 2 salários mínimos no ano anterior, e também que pelo menos tenham um cadastro de 5 anos no PIS. Então tem que ter o cadastro de 5 anos no PIS, e além disso tem que ter recebido aí no ano anterior, pelo menos o valor teto aí de 2 salários mínimos, tá? Então esses são os requisitos. A partir do ano passado, de 2019, nós tivemos uma lei, que é a Lei 13.932/2019, em que ela disponibilizou o saque integral aí de saldos
de cotas, né, de PIS. Não sei se vocês se lembram, né, que o governo liberou o saque do PIS para quem tinha, né? Então, foi a partir dessa lei 13.932/2019, né, que se possibilitou aí, né, o saque do PIS, que é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, tá certo? Além disso, né, outro aspecto que é muito relevante com relação ao PIS, né, é que ele se refere também, né, à determinação de quem está sujeito ao seu pagamento. Então, quem é geralmente que está sujeito ao pagamento do PIS, né? A gente vai ver agora. Isso está disponibilizado, né, no próprio artigo 2º da Lei 9.715 de 1998, 10 anos depois da Constituição Federal, que vai tratar aí, que vai dispor, né, a quem cabe, né, apurar mensalmente o PIS, ou seja, quais são os sujeitos que deverão pagar, né, que deverão contribuir com o PIS. Então, nós vamos ver, né, por esse artigo, que o inciso 1 ele diz o seguinte, que são as pessoas jurídicas, né, de direito privado, então as empresas em gerais, as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, com base no faturamento do mês, ou seja, aquela empresa que presta, que faça a declaração do imposto de renda, né? E aí nós vamos incluir, inclusive, né, as empresas que optam pelo simples, tá, gente? Aí entram também as microempresas, a gente vai ver que de uma forma diferenciada, mas elas também entram, né? As microempresas e as empresas de pequeno porte, tá? O inciso 2, ele trata exatamente, vejam só, né, de entidades sem fins lucrativos definidos como empregadoras pela legislação trabalhista e também as fundações com base na folha de salário. Ou seja, vejam como é abrangente, não só as empresas privadas, né, mas também aí as entidades sem fins lucrativos. E aí eles colocam como entidades, né, vão muito além então do termo, né, pessoa jurídica. Então vai entidades, então aí tem englobam aí várias empresas, né? E várias aí também entidades. Então é um termo bem abrangente, tá? E o terceiro, pessoa jurídica de direito público interno, com base no valor mensal das receitas, né, correntes aí, arrecadadas e também das transferências correntes e também das receitas recebidas. Então aqui esse terceiro não vem muito ao caso, mas é mais voltado aí para a pessoa de direito público interno, tá? O inciso 2, que trata então das entidades sem fins lucrativos, né? Ele difere aí das pessoas jurídicas sem fins lucrativos, né? E aí eu posso citar como exemplo condomínios de prédio que não tem personalidade jurídica, né? Mas que são considerados aí como, pela legislação trabalhista, como empregadores. Então, nesse caso também, eles precisam arrecadar, precisam contribuir com o PIS, né? E assim por diante. Então, o PIS, né, basicamente é isso, né? É um programa de integração social, né? E ele vai gerar aí o pagamento do quê? O pagamento, conforme nós falamos, né? Dos abonos e também do seguro-desemprego, ok? E aí, agora, com um fim introdutório aí, para dar uma introdução, nós vamos falar da COFINS, né? Então, a COFINS, ela é uma contribuição aí para o financiamento da Seguridade Social, ou seja, né, da Previdência Social, foi instituída em 91, né? Então, a COFINS, ela é uma contribuição social que também é prevista na Constituição Federal, né? E a autorização para sua cobrança está contida no artigo 195, no inciso 1. Né? Então, esse artigo ele diz o seguinte, que a Seguridade Social, que é a Previdência Social, será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições: dos empregadores, incidentes aí sobre a folha de salário, faturamento e lucro, né? Então tá aí a contribuição, a COFINS está exatamente aí nesse inciso primeiro, tá certo?
O artigo 1º da Lei Complementar de número 70/91, ele estabelece que os contribuintes da contribuição social sobre o faturamento são as pessoas jurídicas em geral e a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda. Da mesma coisa lá do PIS, né? E aqui o COFINS, então, ela engloba muito mais, né? Fala como as pessoas jurídicas em geral e a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, tá? E aí nós entramos numa questão importante. E aí nós vamos ver, né, que a forma de pagamento e o recolhimento do PIS e da COFINS, né, eles podem ser em conjunto. A gente vai ver que existem duas formas, PIS/COFINS cumulativo e PIS/COFINS não cumulativos. Então são duas formas de pagamento, né? E aí a gente pode estabelecer isso tanto para o PIS, né, quanto para COFINS, né? Então o formato cumulativo e o formato não cumulativo, tá? Então a gente vai tratar agora, né, de cada um desses. Então o PIS cumulativo, que vem a ser esse PIS cumulativo, né? Na maior parte aí das pessoas jurídicas de serviço, né, contribuem com o PIS e com a COFINS, com base no lucro presumido, tá? Então é uma forma mais simplificada, então com base no lucro presumido. E aí, né, quando nós tratamos então, quando nós temos com base apenas um lucro presumido, né, nós falamos que a forma de pagamento é cumulativa, tá? E aí nós vamos ver que, né, o percentual, a alíquota de incidência aí, né, ela também vai ser diferenciada. Em se tratando de PIS, ela é de 0,65%. Em se tratando da COFINS, 3%, tá? E no caso de empresas financeiras, por exemplo, de bancos, né, a COFINS ela tem uma alíquota maior, uma alíquota de 4%, tá? Então essas são as alíquotas, né, com a forma de pagamento cumulativa, né, onde se tem por base então um lucro aí presumido, que a gente já vai ver na sequência, tá? Essas empresas então, elas são obrigadas, né, ao pagamento do PIS e da COFINS no regime cumulativo, né? E aí nós vamos ver, né, que englobam aí várias pessoas jurídicas, né? Dentre outras, quais são essas pessoas jurídicas que vão entrar, né, nessa forma de pagamento cumulativa? Então nós vamos ver que são aquelas que têm o lucro, né, tributado com base no lucro presumido, tá? Hoje nós chamamos esse lucro presumido, né, em uma receita bruta, que a gente já vai ver como que a gente vai chegar nisso, né? As instituições do sistema financeiro também devem pagar, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, federais, estaduais ou municipais, vejam, em todas as esferas, né? Sociedades cooperativas, exceto as de produção agrícola e também as de consumo, né? E ainda nós vamos ver que, né, também vai ter o PIS e a COFINS cumulativos, né? Aquelas receitas que forem decorrentes de operações como, vou citar aqui os exemplos, venda de álcool para fins carburantes, sujeitas à substituição tributária que nós vimos, né? Então também aqui voltado ao PIS e a COFINS, né? Venda de veículos usados, prestação de serviços de comunicação, venda de jornais e de prestação de serviços, né? Aí de empresas jornalísticas, de radiodifusão, sonora e também de sons e imagens, prestação de transporte coletivo rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, né? Prestação de serviços de hospital, pronto-socorro, clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, né, de fonoaudiologia, laboratório, de anatomia patológica e também de análises clínicas, né? Então, além disso, né, nós vamos ver aí outras também rendas que vão ser apuradas, né, que vão ter o recolhimento do PIS e da COFINS. Prestação de serviços de diálise, raio-x,
radiodiagnóstico, né, de radiologia, de radioterapia, de banco de sangue, prestação de serviços de educação infantil também, né, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, prestação de serviços de transporte aéreo coletivo, de passageiros, empresas, de linhas aéreas domésticas, né, e assim por diante. Então nós vamos ver, outros serviços também, prestação de serviços call center, telemarketing, telecobrança, teleatendimento. Então todas essas, vejam a gama de empresas que vão pagar, né, o PIS e a COFINS na forma cumulada, né? Essa lista, vejam bem, é uma lista exemplificativa, né? Ela não é exaustiva, então ela traz alguns exemplos. Isso supõe que pode ter mais outras empresas também, né, que podem estar aí englobadas nesse pagamento cumulativo, tá? Então vejam que, né, a lista, ela tem uma lista maior também, que nós vamos encontrar na Lei 10.833/2003, né, que ela contém também aí, traz algumas alterações, né, com relação aí à cumulatividade, o pagamento na forma da cumulatividade, tá? Com relação às empresas que eu falei, já tinha dito antes, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas também são contribuintes do PIS e da COFINS, né? Mas elas vão ter aí um sistema diferenciado, né? Um sistema com uma alíquota, né, diferenciada, tá? E as entidades sem fins lucrativos também, aquelas que são contribuintes do PIS, né, sobre a folha de pagamento, elas vão contribuir com uma alíquota de 1%, tá? Mas não vai ter COFINS, apenas o PIS, tá? Então, agora, a entidade que não tem empregados, daí está dispensada do pagamento do PIS. Então, se não tem empregado, não vai pagar o PIS, tá? São contribuintes, né, do PIS sobre a folha de pagamento os condomínios, as associações, as cooperativas, né? Sendo que essas últimas também são contribuintes do PIS sobre o faturamento nas operações praticadas aí, né? Com associados e com não associados, tá? Ainda terminando já, né, mas falando aqui sobre o PIS e COFINS cumulativos, nós vamos ver que os contribuintes de PIS e COFINS no regime cumulativo, eles vão pagar aí as contribuições sobre a receita bruta, né? Então isso foi determinado por uma lei, que é a Lei 12.973 de 2014, né? E aí, então, o que vem a ser a renda bruta, né? Nós sabemos que a nota fiscal, né, que o faturamento, ele vai constar lá na nota fiscal, né, somando tudo, mercadoria, despesa, IPI, ICMS, ICMS-ST, né, que é a substituição tributária. Então, além, na nota fiscal, a gente sabe que consta tudo, né? É o geral do que houve de gasto ali, né? Esse é o faturamento. Então, o faturamento é o que vai constar na nota fiscal. Nota fiscal vai ser a somatória de tudo. Agora, receita bruta, né, é o valor do faturamento, né, menos, né, o que nós vamos tirar, o IPI, o ICMS-ST e também devoluções, abatimentos, descontos. Então, em cima, né, desse valor bruto, né, ou seja, eu tenho o valor do faturamento, mais, que é o valor base, mas descontados aí, né, todos esses gastos, impostos, os tributos, e aí eu tenho uma receita bruta. Então, o cálculo, né, do IPI e também da COFINS, ele é feito, né, nessa situação, nessa forma cumulativa, né, em cima da receita bruta, né, tirados aí os impostos e também as despesas, descontos e gastos, beleza? Continuamos na próxima aula então. Obrigada, gente!